Salmo de número 150, queria ler com você. Diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus atos poderosos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. E todo ser que respira, louve ao Senhor. Aí ele termina, aleluia. Glória a Deus. Isso é uma convocação para o povo de Deus, não só o povo de Deus, mas todo ser que respira, louve ao Senhor. Que tremendo, né, irmãos? E quando reconhecemos, nós que reconhecemos como filhos de Deus, servos do Senhor, aí que nós louvamos mesmo a Ele com muita gratidão. Amém, meus queridos? Final de semana abençoado, todos abençoados. Amém. Irmãos, no final a gente vai estar falando um pouco sobre o trabalho, como é que tem acontecido, se já algum irmão já fez ou não, se estão se aproximando de fazer, como é que está o procedimento, e aí a gente vai dar continuidade daquilo que vimos falando, tá? Amém? Os irmãos estão tudo ok? Eu tenho esse quarto que eu estou, ele não tem o ar. Eu deixei um ventiladorzinho aqui ligado, se estiver atrapalhando eu posso desligar, mas eu deixei ele bem suavezinho. Tá tranquilo, professor. Dá para escutar normal aí? A gente nem escuta, tá ouvindo o senhor perfeitamente. Amém, eu pensei amém. que um avião na sala, professor. Pensei que tinha um avião na sala, tá atrapalhando um pouquinho, viu? Tá, tem, dá para escutar? Tem não, Você tá brincando, né, menino? Aqui tá tranquilo, tô ouvindo Tá só o tranquilo? senhor. Tá. Amém. Também. Amém, meus irmãos, amém. Eu pergunto logo antes da gente começar, né? Eu sei que a internet tá ok, tá? Não vou fazer propaganda, mas tá ok a internet, o pacote é bom e vai dar... Aí, viu, ó. Foi Oi? resolvido. Oi? Não ouvi, meu irmão Não tô Gleitson. brincando aí, ó. Não, estou dizendo aí, a internet tá boa, viu, ó. Só falando besteira depois, ó. Ainda não ouvi, meu irmão. Me perdoe. Ele está feliz, professor, porque ele faz, é ele que fornece esse tipo de internet. Ah, tá. Tá certo, tá certo. O pacote é bom aqui, não tem problema não. E aqui eu tenho, eu tenho um problema aqui, porque eu moro no térreo. E aí eu dei a minha senha do Wi-Fi aqui para meus vizinhos aqui. Aí eu tenho esse problema. E à noite tá todo mundo pendurado e eu digo, meu Deus, mas o pacote é bom, dá para todo mundo, né? Fica gravado, irmãos, que é isso. Queridos, vamos dar continuidade à nossa disciplina, tá? Queria que o amado irmão Felipe estiver aí com o slide que eu tinha passado para ele na semana passada. A aula da semana passada foi muito edificante, irmãos. Eu queria muito que todos estivessem, não sei se todos estavam lá, né? A gente fez a lista de chamada, acho que o Felipe fez a lista de chamada, mas foi uma aula realmente edificante, né? E hoje a gente vai dar continuidade a esse processo, a essa parte aí na liturgia, né? A arte na liturgia e seus desafios, aquilo que a gente vinha falando com respeito aos desafios, né, da liturgia de hoje, né? O que podemos implementar, o que podemos agregar, tirar, né? Tem coisas que estão ali que a gente não sabe o porquê estão, a gente não sabe, que isso também é interessante, né? A gente saber ter esse discernimento para colocarmos em prática ou não, tá, irmãos? Lembram que sempre no começo lá da aula eu deixei a linha tênue lá, tá? E essa linha tênue significa exatamente isso, que Deus não depende dessas coisas para trabalhar. A presença de Deus é independente dessas coisas. Só que quando entendemos que Deus nos capacita com conhecimento, e esse conhecimento da arte, né, então nós sabemos aqui, como lemos no Salmo 150, que devemos louvar o Senhor com tambores, louvá-lo
com trombetas, com harpas, com liras, com danças, tamborins, com corda, instrumentos de corda, com palma, com símbolos sonoros. Vocês sabem o que é símbolos sonoros, né? E símbolos retumbantes são duas características aí, dois estilos, símbolos sonoros e símbolos retumbantes. Se quiser, depois a gente fala isso. Lá na frente a gente vai falar um pouco, tá? Todo ser que respira louva ao Senhor, ou seja, tudo aquilo que Deus preparou foi para o seu louvor e a gente, claro, discernindo isso, a gente tem que aplicar o que Deus tem nos dado, conhecimento. Só não podemos deixar de lado e louvar a Deus de todo jeito, tá, irmãos? Então, isso aí vai ter esse equilíbrio aí, por isso que eu digo, temos que ter essa linha tênue na nossa vida lá, ó, sempre a linha da coerência. Sempre a coerência vai fazer a diferença, tá certo? É assim, é como se Deus tivesse... como não? Deus recebe o louvor daquele irmão que está com um violãozinho lá desafinado, por alguma coisa, às vezes ele não sabe afinar, ou aquele irmão que está cantando desafinado, e você está sentindo a presença de Deus ali, aquela forma que ele conduz o culto, as pessoas estão lá vendo Deus na vida dele, não tem nada de extraordinário, nada. Mas tem a presença de Deus ali, você se pergunta por quê? Né? Porque ele está dando tudo dele. Né? Eu tenho certeza, como se ele tivesse mais, ele estaria agregando ali naquilo ali, porque ali é o todo dele. E Deus recebe o todo. Vocês lembram da oferta da viúva, no capítulo 21 de Lucas, né? Que Jesus estava dizendo aos discípulos, olha, ela deu mais do que todos os outros, todos os que deram ali naquele dia que Jesus estava olhando, aquela viúva ofereceu mais. Mas por que ela ofereceu mais? Porque ela deu tudo que tinha, todo o seu sustento, e era 2 denários, era 2 moedazinhas de bronze. E ela depositou ali. Aquelas moedas, irmãos, não eram suficientes para sustentar a sua vida. Mas era tudo que ela tinha. Então, por isso que ela estava sendo aceita por Deus. E isso a gente traz para a nossa vida de adoração. Porque ali era um momento de adoração, de louvor. Né? E a gente traz isso para a nossa vida de adoração. Como é que a gente chega a oferecer a Deus ali aquilo que a gente está deixando, está dando o resto ao Senhor, achando que Deus está recebendo porque é de coração. Às vezes a gente tem um talento, Deus nos dá um talento e a gente não exerce ele na igreja achando que Deus quer outra coisa. Deus quer o talento, irmãos. Deus te deu o talento, exerce o talento, tá? Então é isso. Nós temos que ter esse... Aí você vê Deus te usar, porque você está se dedicando a Deus. Não é a perfeição. Esqueçam, não é a perfeição. É a entrega. É a entrega, aquilo que você está entregando para Deus. Então, todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Então, a arte tem isso, irmãos. Tem os seus desafios na liturgia e nós precisamos compreender. A arte tem pelo menos 7 classificações, tá? Entre muitas que existem. As mais conhecidas são as 7, que vamos citar aqui. Né? E essas 7 foram definidas por um físico. Eu coloquei teólogo porque lá no livro não tem dizendo que ele é um teólogo, mas ele é um teólogo, ele é um estudante das escrituras. Ele é um italiano chamado Ricciotto Canudo. Vocês já ouviram essa expressão que a arte é classificada em 7, né? Que eles falam que o cinema é a 7ª arte. A gente vai estar falando sobre essas características, né? Vamos estar falando sobre elas, que é a arquitetura. Deus se utiliza da arquitetura para o louvor da sua glória? Se utiliza, né? Deus se utiliza da escultura? Sim, a escultura faz parte da liturgia, né? A escultura faz parte da liturgia. A pintura também, ou as cores, né? Isso a gente vê na criação. A música, sim, a música é a rainha das artes. Ela é considerada a rainha das artes, porque ela envolve muita coisa. A música, ela envolve 3 elementos. A música envolve 3 elementos, que esses 3 elementos tocam o nosso ser. Ritmo, melodia e harmonia. E aí, por que isso é interessante? Porque, às vezes, estamos dando a Deus só o ritmo, ou só a melodia. E cadê a harmonia? Você entra num culto, numa igreja, alguma coisa, você não sente a harmonia. E a harmonia, a gente vai, lá na frente, a gente vai estar falando sobre essas questões. A dança, lemos aqui, louve a Deus com danças.
Louvem a Deus com danças, que é a coreografia. Aí a gente pode levar para o lado daqueles conjuntos, né, que falamos lá nos desafios da liturgia contemporânea, né, lá da aula passada, daqueles conjuntos que exercem a coreografia, mas a coreografia, irmãos, quando a gente leva para as escrituras, para a questão teológica, a coreografia é o levantar das mãos, é o ajoelhar-se, é o adorar-se, é o pular, é o celebrar, né? É o gesto, os gestos dos ministros, em outras traduções dos clérigos, né? A bênção que é impetrada sobre a igreja. Isso é chamado de coreografia, irmãos, na teologia. Então, não só as danças, mas a coreografia, o levantar as mãos, isso está envolvido também na nossa liturgia, tá? A literatura, né? O evangelho, irmãos, ele é pregado dessas formas que estão aqui, ó, expressas. O evangelho é pregado com isso aqui. A literatura é um aspecto da pregação, que ela está na leitura, na explicação do texto e na aplicação. Isso está na arte da literatura, né? A gente vai entender isso um pouco mais na frente, tá? Então, a literatura faz parte da arte também, e uma boa leitura, por exemplo, como eu li aqui o Salmo, eu não sou um bom orador, mas eu consigo fazer uma boa leitura, isso traz qualidade na. Então, pense sempre nisso quando você estiver ministrando. Uma boa leitura, você pode ler um salmo com 2, 3 versículos, não importa. 4 versículos, não importa. Faça uma boa leitura, entenda as questões da literatura portuguesa, e aí você vai conseguir fazer a coisa bem feita, fazer acontecer, né? Com aquilo que Deus lhe deu. Tem pessoas que são extremamente capacitadas na literatura e exercem perfeitamente na igreja. Vocês devem ter visto já aí no corpo das suas igrejas, pessoas que estão bem caladinhas lá, quando elas vão subir lá em cima, elas fazem uma leitura de um texto. E essa leitura, você fala, rapaz, fulano leu impactante ali, aquela coisa, mas porque está lendo bem, está lendo pausadamente, entendeu? Isso faz parte também. E o cinema, que consideramos como a sétima arte. Essas características da arte, elas são instrumentos da liturgia. Então, nós precisamos saber usar esses instrumentos para uma boa liturgia. Tá ok, irmãos? Então, lembrem-se sempre disso. Eu preciso trazer essas qualidades, perceber até quem tem essas qualidades para aplicar na liturgia. Aqueles que estão pastoreando, aqueles que vão pastorear, fiquem sempre atentos. Tem pessoas que não vão cantar bem, mas são ótimos leitores, né? E eles podem fazer uma leitura ali devocional, aquela leitura tradicional que a gente chama a primeira leitura do texto bíblico, a leitura devocional, né? Fulano vai fazer a leitura devocional para a gente abrir o nosso culto, né? Vai ter as pessoas que são habilidosas com a música, com os instrumentos, pessoas que... Eu estava aí naquele congresso que teve aí de educação, e um cara no violão lá, não me lembro o nome dele, não. O cara era bom no violão. Depois ele foi para a guitarra. É o Ismael. Hã? É Ismael, né? Acho que é isso mesmo. Eu até disse a ele, eu disse, rapaz, você parece com um ismaelita. Que ele parece com um muçulmano, ele ficou rindo. Eu brincando com ele. Mas o cara é talentoso, irmão. Talentoso, então ele está no lugar certo. Ele está no lugar certo. Talvez trabalhar outras coisas que aí, quem sabe, é o seu pastor, mas que todos era nós... um barbudo, era pastor? Hã? Era um barbudo? Ele é um baixinho, moreninho assim, toca um violão, toca guitarra, toca tudo. É um gordinho, né? É ele mesmo. É o Ismael mesmo. Acho que é Ismael, eu falei ali com eles, parabéns, Ismael. Né? Então, assim, pessoas capacitadas, né? E tem as que vão exercer a literatura, e aí o cinema, irmãos, que é uma coisa interessante. A gente se pergunta, isso aí é usado na liturgia, o cinema? Irmãos, eu conheci aqui um rapaz chamado Miguel. Inclusive, nós vamos participar, eu vou
ele vai participar, se assim Deus permitir, de uma aula conosco, tá? Ele vai entrar, dar uma palavra. Miguel é o cara daqui de Campina Grande, que ele produziu daqui, quando eu digo daqui, é daqui da Paraíba, né? Da cidade de Campina Grande, que eu estou em João Pessoa. Ele produziu um documentário chamado O Poder de Deus. Vocês já viram? Um documentário chamado O Poder de Deus. Não, ainda não. Depois você bota aí no YouTube, O Poder de Deus. Tá? Um documentário, teve muitas visualizações, ele é de Campina Grande. Então, ele está pregando o evangelho, ele já tem outros documentários. Voz que clama no sertão. E está fazendo outro documentário maravilhoso. Miguel. E aí, ele é um exemplo de que nós podemos pregar, nós podemos usar o cinema, né? Essas configurações hoje modernas das apresentações audiovisuais, né? Para pregar o evangelho. Né? Então, tem pessoas, como The Chosen, aí está aí uma série que aí estão usando para pregar o evangelho. Então, o cinema, ele está também inserido e nós podemos usar ele na igreja. A liturgia pode, porque ela usa a arte, e a arte tem essas características, essas 7 características que elas devem ser usadas para a glória de Deus, tá? Com tudo que tem direito dentro de uma linha da coerência. Os irmãos lembram, né? Aquela linha da coerência, o que pode, o que não pode, o que vai, o que não vai, o que é contextualizado, o que está aqui, que podemos aplicar na nossa cultura, e aquilo que não podemos, mas temos que usar tudo que Deus nos preparou, tá? Porque esses talentos aqui, certamente, muitos de nós temos, tá? Então, vamos para o próximo. Vamos entrar um pouco mais aqui nessas características. A arquitetura, Salmo 84, eu estou com ele aberto aqui, eu quero fazer essa leitura com os irmãos. Olha que coisa linda. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinho ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha só que coisa linda, a arquitetura. A nossa arquitetura precisa acomodar-se às necessidades das cidades de hoje. Essa palavra aí eu ia colocar ela conjugada. Necessidades. Aí eu coloquei nossas cidades. Mas a palavra é necessidades de hoje. Entendeu? Por quê? Nós precisamos entender essa questão, porque hoje nós não temos que trabalhar com essa... Hoje, se é exigido, em algumas igrejas que têm, já estão entrando nesses padrões, não igrejas, mas todos os estabelecimentos que estão entrando nesses padrões mais modernos agora, exigindo uma escada mais larga, um banheiro mais largo para uma pessoa que tem necessidades especiais, que são cadeirantes, né? Então, existe toda uma estrutura, né, que ali para acomodar crianças, né? Essa área das crianças, a área em uma igreja é interessante. Eu falava com um dos grandes construtores aqui, ele é de São Paulo. Eu fiz amizade com ele, perdão, ele é do Rio de Janeiro, tá? Helder, o nome dele. Ele tá para vir para a Consciência Cristã, Felipe. Vai montar um stand para o ano na Consciência Cristã. Ele é um grande construtor de igrejas. Ele tem uma empresa com um arquiteto, e ele me falava da importância, porque eu pedi para ele fazer um projeto para mim, para aqui, para João Pessoa. E ele falava da importância de uma área de convivência. Ele disse, olha, hoje, a igreja, você vê que quando termina o culto, os irmãos ficam lá fora, né, na igreja ali, que é costume, né, o pastor, os irmãos ficam ali lá fora conversando, aquela alegria, mas eles, porque isso é uma necessidade da igreja, essa comunhão, os irmãos, até depois do culto. E ele diz que sempre coloca nos seus projetos de igreja uma área de convivência, né? Não é uma lanchonete, tá, irmãos? É uma área de convivência dos irmãos. Ele é impressionante, porque ele tem vários estudos,
E ele disse, nas que eu coloco, existe ele coloca essa área, ele diz que existe uma potencialização na comunhão dos irmãos. E ele percebe muito isso. Então, olha como é importante percebermos que a arquitetura, ela faz parte da liturgia. Ela faz parte daquilo que temos que oferecer a Deus e às pessoas, o serviço. Os irmãos entendem? Então, é de uma simples rampa, é de um banheiro, tá? Por exemplo, antigamente as igrejas, os primeiros construtores das igrejas, né, eles faziam a igreja na frente com 2 colunas enormes, né? Lembra? 2 colunas que são bonitas, assim, são imponentes. Mas quando você ia, a igreja até era grande, mas quando você ia para a questão do sanitário, por exemplo, do banheiro, geralmente era um banheiro ali, ficava unissex. Hoje, algumas igrejas já fizeram, as que têm mais condições, é claro, já fizeram separação dos banheiros. Não é assim, irmãos? Os irmãos concordam? Vocês eu não sei aí na capital, né? Porque está em Fortaleza, mas aqui, a gente estava mais, né, no interior, a gente percebia que a igreja, o pastor que estava construindo a igreja, o obreiro, dizia, não, pode deixar só um banheiro mesmo aqui, pode botar um banheiro, um vaso aqui, não sei o quê. Então, assim, não existia essa preocupação. Porque em casa, geralmente, nas nossas casas, né, principalmente antigamente, só tinha um banheiro. Então, não era necessidade. Então, hoje se percebeu que é necessário fazer 2 banheiros, ter toda essa estrutura, ter salas anexas, tudo isso, irmão, faz parte da arquitetura, tá? E isso eu trago assim, irmãos, para a liturgia, naquela preocupação que nós temos, que falava eu com a diretora de um curso aqui, teológico também, eu dizia, olha, nós preparamos o pregador, mas não preparamos o pastor que vai entender todo o processo da casa do Senhor, no que diz respeito à estrutura geral. Porque isso é importante. E aí, quando construímos as igrejas, ficamos em reformas, em reformas, em reformas, em reformas. Por quê? Porque nós estamos fazendo do jeito que a gente acha interessante. E não é. Nós temos que contratar quem é um especialista para fazer. Às vezes você tem uma ideia, ótimo, a ideia que você tem, se você é líder, se você é um pastor, se você é a ideia, que eu tenho muitas ideias, irmãos, eu tenho cadernos de ideias ali que escrevo, projetos de coisa, eu faço muita coisa, sabe? Eu tenho cadernos ali. Só que essas ideias, às vezes, elas não encaixam, mas o arquiteto, a pessoa que está preparada, ela vai dizer, como é que o senhor pensava, ou pensa que poderia ser aqui? Me diga, isso é quando a gente está fazendo uma casa, né? O que é que você queria aqui? Não, eu queria aqui, que aqui fosse um quarto, que ali fosse um banheiro, que fosse assim as paredes, fosse assim, aqui a cozinha fosse a metade, a cozinha americana. Enfim, irmãos, é necessário um profissional, alguém que entenda. Porque senão a gente está desprezando esse aspecto da arte para o serviço do Senhor. E por mais que não temos condições, mas pelo menos temos que ter o conhecimento que precisamos daquilo. Os irmãos estão entendendo? Eu não sou um doutor, eu não sou um médico, mas eu sei da importância de conhecer a medicina, eu sei da importância de ser um cientista, eu sei da importância de ser um advogado, conhecer as leis, um delegado, enfim. Eu sei da importância. Eu sei da importância de você ser um escritor. Eu não sei fazer, eu não posso, eu não consigo, mas eu sei da importância. Então, quando a gente traz isso para a igreja, para a casa do Senhor, a gente tem que saber da importância, mesmo que eu não tenha condições, né? Eu entendo ali, mesmo sem ter condições, mas eu entendo. Poxa, seria tão bom se tivéssemos um projeto, né? E aí a gente colocaria as nossas ideias. Olha, a gente queria uma área de convivência, queríamos um banheiro aqui para pessoas com deficiência, ou pessoas com necessidades especiais. Queríamos um lugar mais acolchoado, porque nós recebemos crianças especiais. Uma parte mais alta para que os tradutores de Libras, eles tivessem uma imposição, né, para fazer as comunicações, né, e ali uma área específica para eles. Tem muitas igrejas, irmãos, que hoje
elas estão se enquadrando, tendo essa compreensão, e nós não podemos ficar, né, ficar a parte disso, né? A nossa arquitetura precisa, então, tá? Esculturas e pinturas, esculturas, as colunas, os objetos sagrados de ouro, bronze, são marcas e símbolos de algo maior, porque estão sendo representados pela escultura. Ali está sendo representado algo por trás daquela escultura. Então, isso também, quando você chega num templo, uma coisa interessante, vocês já perceberam que a maioria dos nossos templos, acho que a maioria do Brasil, né? E vocês percebem que lá no templo existe umas colunas laterais, lá na parte do altar, umas colunas laterais, né? Na maioria, eu não sei como é que é aí, mas o templo mesmo, aquele que foi feito, ele tem umas colunas nas laterais, e isso fazia parte da arquitetura antiga, como, por exemplo, você colocar um jarro, lembra? Não sei se na sua igreja tem um jarro com plantas. Tem? Se na sua igreja tiver um jarro com planta na frente do púlpito, tem ou não, irmão? Sim ou não? Sim. Você vai arrumar a sua igreja para uma festividade. Você não vai pensar num jarro. Rapaz, era tão bonito um jarro ali com planta. São partes das esculturas, irmão. Não é verdade? Nós fomos decorar a igreja lá do Centenário, que fazíamos parte. Fui com a minha esposa, ela sempre teve um olhar clean, né, para as coisas. E a minha cunhada também. Hoje a minha cunhada lá é a dirigente dos diáconos lá. E nós fomos e chegamos lá, irmãos. Ela comprou 2 colunas. Acho que o evangelista Felipe já viu lá na igreja. Se você quiser olhar aí, DB100, ela comprou 2 colunas gigantes de vidro, madeira com vidro. E em cima dessas colunas, uns jarros lindos, irmãos. Coisas que aparentemente você diz assim, pô, isso é simples. Não, aquilo ali traz um significado, tá? Isso também acontecia no passado. Isso tá envolvendo, sabe o que, irmãos? Eu vou dizer aos irmãos aqui, a gente lá na vida fala, mas isso está envolvendo na liturgia, isso envolve aquilo que eu falei aos irmãos, dos 5 sentidos. Porque os jarros que contêm as plantas, as flores, que antigamente as flores eram flores naturais, ali era para exalar o cheiro, irmãos. Hoje nós colocamos o quê? Flores o quê? Flores de plástico, né? Plantas de plástico, não é verdade, irmãos? Mas antigamente, nos templos, os mais antigos, colocavam flores de verdade. Era porque era para exalar o cheiro. Você chegava no templo, sentia sempre o cheiro, sabia disso? Não só a parte escultural, mas o cheiro fazia parte. Era como aquela história lá do incenso que estava na casa do Senhor. Fazia parte também. Tá ok? Então, as colunas de ouro, aquelas colunas que Deus falava no Velho Testamento, tinham significados. Por exemplo, Paulo vai dizer a Timóteo em 1 Coríntios, capítulo 3,15, diz, sabeis como proceder, né, na minha ausência, ou seja, na casa de Deus, na qual é a igreja, a coluna e esteio da verdade. Ou seja, a própria igreja é considerada como coluna. Ela tem essa estrutura também, de coluna do mundo, de coluna. Então, essa parte está na parte estrutural do Velho Testamento, que simbolizava os pilares, o que segurava, o que sustentava, né? A igreja é isso também, e isso nós trazemos para o serviço. Então, aquilo que está lá representado naqueles templos antigos, que eram colunas gigantes na frente, nós temos em Campina Grande um dos primeiros templos, por exemplo, a igreja do pastor Hugo também, que é nas Malvinas, tem aquelas 2 colunas na frente, era porque simbolizava isso, irmãos. Só que muitas vezes nós fazíamos a reprodução sem saber o que era, que é o que acontece hoje. Nós pintamos a parede de preto, mas não sabemos por quê e para quê. Né? Então, assim, o estudo da liturgia, ele nos permite saber o porquê e para quê. Vocês viram lá no nosso documentário, que passamos na primeira aula, né? Pinturas e as cores. Vamos lá, as cores estão presentes na criação, nos indicadores mais sublimes da beleza, já vista pelas gerações.
pássaros, flores, animais, são prova que Deus criou as cores para expressar o belo do Criador e da sua criação. Foi assim que Deus fez. Deus fez as cores. E as cores, elas são importantes, irmãos, porque elas nos trazem experiências. A experiência do belo. Lembra que a gente falou lá no começo, na primeira aula? A experiência do belo, as cores. Então, as cores, elas é para ser usada. Vocês lembram que nas primeiras igrejas que imitavam já algo do passado, do Velho Testamento, por exemplo, já mostrava as cores. Deus escolhia o azul, o púrpura, o vermelho, o carmesim, o rosa, aquele que era chamado de púrpura, né? O azul simbolizava o céu, os anjos pintados na estrutura, na parte de cima do tabernáculo, que depois passou ao templo de Salomão. Depois do templo de Salomão passou às grandes catedrais de 1000 anos atrás, de 1200 anos atrás. Os templos, as cores sempre foram expressões do Criador, da beleza do Criador, né? Então, isso está registrado e nós temos que tomar posse, uso das cores, né? As grandes cidades antigas mostram a sua glória pelas construções. E aí nós estamos falando das esculturas, né? Exemplos que a escultura expressa poder e glória com suas torres e colunas e monumentos desde os tempos remotos. O que acontecia no Egito, né, na Babilônia, nas primeiras civilizações, né, quando o homem ali começou a criar, eles começavam a trazer os exemplos, a própria Babel, né, que está aí a Torre de Babel, esculturas, exemplos de grandeza, né? Isso é interessante, eu coloquei aqui de um artigo, eu coloquei nessa faixa verde, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 666/22, tá? Que essa 66 não é aquela não, né? Que toma a obrigação a exibição de obra de arte confeccionada por artistas locais em conjuntos habitacionais. Agora em conjuntos habitacionais, tá? E obras de infraestruturas financiados com recursos do governo federal. Eu não sei se você já viu, tem alguém aqui na área de construção, irmãos? Na área de construção, tem alguém aqui na sala? Eu trabalho com essa área, mas não sou um construtor em si. Eu trabalho com a parte de projeto. O nosso irmão Henrique, né? Isso. Pronto. Amém. Vocês já perceberam que nas construções... Oi? Pode falar, Darlis. Não, pastor, foi sem querer. Acabou ligando aqui o áudio sem querer. Tá ok. Tá dando eco aí, mas eu acho que você ligou, tá ok. O que acontece? Quando você chega numa construção de porte médio, obrigatoriamente aquela construção tem uma obra de arquitetura. Aqui no nosso prédio, lá na frente, tem uma estrela. Em outros prédios, você vê na frente, geralmente você vê na frente lá, o construtor, o engenheiro que fez ali. É por lei, irmãos. É obrigatório determinados portes de construção ter uma obra de arte na frente, uma escultura. E isso, você diz assim, que coisa, o que é que tem a ver? O que é que isso tem a ver? Às vezes você passa num prédio e vê umas flores assim de ferro. Já viu, irmão? Umas flores, umas letras, umas estruturas de aço inox. Mesmo na frente, assim, eles botam num jardinzinho uma estrutura. Vocês já perceberam isso? Vários modelos. Tem um prédio aqui na frente que o nome dele é Cubos. Cubos. Você passa lá na frente e realmente ele é em formato de cubo e ele tem uma obra uma obra escultural no formato de cubos. Você sabe, o que é que isso tem a ver? Por que isso é obrigatório? Né? Aqui foi obrigatório nos conjuntos habitacionais. É sempre uma obra. Né? E você encontra isso também nas praças. Né? E o que é que isso tem a ver? Isso tem enriquecimento da cultura, irmãos. Pode ter certeza que aquele desenho representa alguma coisa, aquela escultura representa alguma coisa. Isso não é de hoje. Isso é de antigamente. Já são exemplos que
que isso era usado para comunicar alguma coisa. Isso também, na casa do Senhor, sempre foi também. Sempre foi objeto de comunicação, e comunicação do evangelho, do poder de Deus. Vocês viram lá no documentário que nas grandes catedrais, principalmente a de Notre Dame, por exemplo, a Catedral de Notre Dame, irmãos, a parte escultural dela, ela cada cápsula daquela, ela emite uma nota. Vocês sabiam disso? Ela emite uma nota musical. Vocês sabiam disso, irmão? Cada capela recuada daquela, dentro da parte central, cada recuo emite uma nota musical. Para quando um coral gótico fosse cantar, emitisse a música, e aquela música ecoasse e confundisse com os anjos cantando, louvando ao Senhor. E mais, no aspecto escultural, a vidraça da frente sempre estava detalhados a criação do mundo, do universo, no vitral. Ou seja, o evangelho estava sendo pregado pelos vitrais coloridos. Ali Deus estava fazendo a criação. E lá na frente, na igreja, lá na frente, no púlpito, vamos dizer assim, como a gente conhece aqui, mas é o altar, lá na frente tem as imagens, geralmente, na maioria das catedrais, né, tem a imagem do Apocalipse. Então, a igreja, dentro da sua estrutura, dentro da sua escultura, ela mostra a criação do mundo, lá na porta, e lá atrás ela mostra o final do mundo. Para quem não sabe ler, como era os primeiros que contemplavam ali, né, o povo da época medieval, que não tinham leitura, e hoje também, né, que a gente gosta de admirar as coisas, o que a gente ia ver, irmãos? A gente ia receber uma mensagem pelas esculturas de vidros que estavam ali, né? E isso é importante hoje na nossa igreja. Lembra que eu falei, irmãos, o altar lá na frente, os seus objetos esculturais, aquilo que está ali, o púlpito, aquilo tem uma representação, irmãos, na parte escultural, tá? Tem uma representação. Tem uma representação quando a gente traz para a sinagoga, ou para o templo, o primeiro templo, que tinha ali a menorá, que dali fluía a vida, lá para a porta da igreja, vamos dizer assim, lá para a porta, que nessa compreensão de templo que temos hoje, é como se fosse a recepção que nós conhecemos, ela fosse também uma dispensação que nós aproveitamos só como recepção. Isso, irmãos, está detalhado naqueles livros que lemos e em outros arquivos, em outras estruturas. Como eu disse, nem todos os livros eu postei aqui para os irmãos, mas eu paguei um material, irmãos, que esse material, ele não está, eu já procurei, ele não está nas livrarias evangélicas. Ele se encontra nas livrarias, e eu procurei até numa livraria católica aqui, mas ele nem na livraria católica, uma das mais conhecidas aqui em João Pessoa, ele não tem. Foi um material que eu paguei na Metodista, na Universidade Metodista, né, que é o material dos pais da igreja, onde ele trazia o significado do templo, da parte escultural, daquilo que significava tanto a recepção como a dispensação. Como aquilo agora que o povo ia encarar o que estava esperando eles lá fora, como os cristãos que iam encarar todo aquilo que eles tinham aprendido ali, que foi emanado do púlpito para suas vidas, que eles viram a glória de Deus, como Moisés viu a glória de Deus ali no monte, como João
Pedro e Tiago, que estavam no monte também, viram a glória de Cristo transfigurado. E ali eles tiveram que descer o monte para encarar o que estava por vir, que era, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Isso se encontra no capítulo, se não estou enganado, é 10 de Lucas, não me lembro. Não, 10 de Lucas, não, 9 de Lucas, se não estou enganado. Que fala do monte da transfiguração. Então, nós temos essa questão da experiência, isso é muito importante na liturgia. Bem, aqui, como nós não estamos em sala de aula presente, eu tenho essa experiência, falando na questão escultural, e aí eu não sei se dá para fazer aqui, Felipe, ou se a gente deixa para o final. Porque, se tratando da escultura, eu queria trazer isso aqui para os amados. Que a escultura, irmãos, apesar de nos encantar os olhos, ela também fala ao nosso tato, tá? E se você passa a mão numa área, numa parte crespa, ou seja, numa superfície crespa, com os olhos fechados, né? Você sente algo que é uma experiência que a gente chama uma experiência litúrgica, quando se trata da igreja. E quando você passa, por exemplo, a sua mão de olhos fechados, digamos que você é um cego, você está passando a sua mão em uma superfície aviludada. Você tem outra experiência. E essa experiência eu faço em sala de aula, em sala presencial, porque a gente leva 2 objetos, tá? E nós fazemos essa experiência. Eu não sei se seria possível fazer aqui. Essa semana foi uma semana um pouco de enfermidade, infelizmente, a minha esposa adoeceu e, graças a Deus, está bem melhor. Mas isso nos impediu de falar com o Felipe com mais detalhes a respeito dessa experiência litúrgica que eu queria fazer com os irmãos, semelhante à última que fizemos. Porque eu trago muito, assim, as questões da experiência, irmãos, para nós. Por quê? Porque nós precisamos, às vezes, irmãos, viver para sentir, para saber. E a experiência é isso. E a liturgia, ela é a experiência. A liturgia é a experiência. A arte, ela é a experiência. Entendeu? Então, nós precisamos, às vezes, sentir. Então, eu trago sempre isso para a sala de aula, para a gente saber realmente aquilo ali que se faz diferença ou não. Isso aqui fala a respeito tanto dos nossos olhos, da nossa visão, como do nosso tato. Lembra que eu falei na nossa atividade coletiva que vamos fazer? Temos que promover a experiência, vocês, como alunos, promover a experiência que alcance os 5 sentidos. Eu falei, pode ser até um tapete. Lembra, irmãos? Pode ser um tapete. Você, quando entra uma igreja encarpetada num tapete, tudo, irmãos, tudo tem a experiência, tá? Então, que essa experiência mexa nos 5 sentidos. No paladar, no tato, paladar, sim. O cristianismo, irmãos, é uma das únicas religiões, entre as primeiras, e o judaísmo também, o judaísmo antes de todos, que traz a experiência litúrgica, posso assim dizer, pelo paladar. Não foi à toa que Deus mandou o povo também comer ervas amargas, lá no capítulo 12 de Êxodo, né, que foi a última Páscoa, para que se lembrassem ali, e ano após ano aquilo ali se repetia, para eles sentirem o amargo, o fel da escravidão, e ali eles pudessem sentir, ter a experiência correta, né, o pão sem fermento, que era o pão da pressa, da carreira, do pão, vamos comer, não dava tempo de fermentar o pão, vamos logo. Né? Isso tudo Deus providenciou para que alcançasse os 5 sentidos do homem. E nessa experiência que eu passei para vocês, na atividade, é para encaixar a experiência litúrgica também no paladar, no tato, na visão
na audição, referente à música, tudo que está relacionado à audição, né? E na visão. Tá ok, irmãos? Então, não sei, evangelista Felipe, se seria possível fazermos no final. Deixa eu ver aqui o meu. Nós temos 1 hora. A gente poderia adiantar. O que é que você acha, meu irmão? Você está por aí, evangelista Felipe? Professor, tô aqui. O que o senhor achar melhor aí, está aqui à disposição. É? Vamos continuar. Se der tempo, a gente puxa para cá. E aí eu vou falar um pouco por causa e o porquê da importância, entendeu? Da expressão, da experiência, que é o que vocês já provaram aí na última aula e que realmente faz sentido quando a gente faz essa experiência, tá? Vamos para o próximo quadro, a gente vai... A música. Falávamos aqui da música e dos músicos. A música, segundo o nosso artista, o nosso teólogo, né? A música é a rainha das artes, é a primeira das artes. É a rainha, aquela que nos transmite a beleza, né? Aquela que impera, aquela que domina, é a rainha, a música. O pai dos instrumentos musicais na Bíblia foi Jubal, vocês lembram? Gênesis 4:22. Esse foi o primeiro instrumentista, mas a música já existia. A música, irmãos, eu acredito, eu tenho esse ponto pessoal, tá? Teológico. A música, ela existe antes da fundação do mundo. Alguns textos bíblicos nos relatam que os luminares, as estrelas, louvam ao Senhor, Jó 38, e outros textos a mais aí que eu não coloquei, mas tem vários textos que falam da música, da música. E aqui eu fiz uma divisão dos 3 elementos da música. E é interessante, eu escutando o doutor Adalto Lourenço, algum de vocês deve conhecer, ele fala da tricotomia do que Deus criou, né? A água se divide em 3, os elementos, as substâncias, o nêutron, o próton, o elétron, né? Que formam as células, o próprio Deus, a trindade, né? Tudo era em 3, tudo se contava em 3, né? Então, eu trouxe também na música, aqui a explicação, que também Deus fez em 3, que é o ritmo. Eu tirei aqui isso aqui onde você pode aí pesquisar aí no seu computador. Felizmente, existem os ritmos do corpo humano, isso aqui foi um dado científico, que servem exatamente para isso, que é um ciclo cardíaco. Eu trouxe essa classificação do ritmo, e aí eu vou explicar por quê. Ultradiano e infradiano. Esses ritmos são tão importantes que existe um campo da ciência dedicado inteiramente ao estudo deles, a cronobiologia. Eu trouxe esse aspecto do ritmo, que o ritmo, vocês sabem o que é. O ritmo é aquilo, é o som compassado, é um compasso de som que é emitido por instrumentos de percussão. Isso aí é uma classificação básica. Mas eu trouxe esse dado científico, por quê? Porque o ritmo, de acordo com alguns estudos, o ritmo, ele trabalha a parte muscular do ser humano. Os primeiros guerreiros, quando iam para as batalhas, eles tocavam os tambores para aquecer a parte muscular. Os africanos, hoje, os seus instrumentos de percussão, né? Quando você chega ali, eu já fui ali em Salvador, ali no Pelourinho, 3 vezes, né? Fui a trabalho e primeiro foi há muitos anos atrás, mas você vê muitas casas de percussão. E você vê quem sempre está tocando percussão, sempre está com o corpo, um corpo mais preparado fisicamente, porque está sempre dançando, está sempre no ritmo. E o ritmo, irmãos, ele trabalha, ele mexe com os músculos. Se você pesquisar aí, pode pesquisar, o ritmo, ele mexe com seus músculos. Então, é quase que impossível você estar num culto e uma música ser ritmada e você não balançar pelo menos o seu pé, bater o seu pé aqui embaixo.
É quase impossível. Se você estiver até conversando, seu pé está batendo. Porque o ritmo, ele tem, e como eu trouxe aí esses dados aí, isso aí foi um artigo de um médico que ele fala exatamente sobre esse campo dedicado aí à cronobiologia, né, que trabalha com essa questão de ritmo. E isso está dentro da música. Olha que coisa interessante, o ritmo. O que é a melodia? A melodia é uma sequência de sons em intervalos irregulares. A melodia caminha por entre ritmo, né, e a melodia normalmente é a parte mais destacada da música, ou seja, a canção. É a parte que fica ao cargo do cantor, ou de um instrumento como o sax, um instrumento que a gente chama de instrumento melódico, ou de um solo de uma guitarra, ou etc., daquilo que está falando. Quando um solo está falando ali, um solo de uma guitarra, ele fala, ele começa a falar, um instrumento, ali é a parte melódica. É o cantor que faz a parte da sequência de sons altos e intervalos altos e baixos. Quando a gente, Senhor, eu sei, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti. E o que é harmonia? É a combinação de elementos, ritmo, melodia, ligados por uma relação de penitência, ou seja, de cronologia, de tempo, que produz uma sensação agradável e de prazer. Olha, irmãos, o que é que a harmonia produz? Uma sensação agradável e prazer. Harmonia. E por que eu trouxe isso, irmãos, para nós que estamos aqui estudando liturgia? Porque eu não sei se você já viu, mas eu já vi muitos ministérios de louvor, culto, seja lá o que for, cantando sem a sensação agradável de prazer e sem produzir essa harmonia na música. Ou seja, você está ouvindo música sem harmonia. Tem grupo de louvor, irmão, que é só ritmo. Cadê a melodia? Cadê a harmonia? Isso, para quem é indouto, soa como uma coisa desagradável e o cabo não sabe explicar o que é. Você teve, rapaz, que foi isso? Fulano, eita, você não sabe o que é. Mas quem é já dotado de conhecimento da música, por exemplo, ou de uma boa música, ele sabe que aquilo ali não está agradando. Isso é tão importante, irmãos, que nós percebemos isso na nossa cultura brasileira. Quando você pega as músicas da década de 80, 90, você vê até as músicas seculares, irmãos, a qualidade musical. Você vê uma música que tinha melodia, ou seja, letra, mesmo que falando de amor, aquela coisa toda, mas uma música que tinha a instrumentalidade, o ritmo, os compassos, aquilo tudo organizado. Hoje você tem batidão, irmão, você tem ritmo. Isso levando para a questão mundana, tá? Então você vê como nós perdemos esse fator da cultura. Né? O povo está ficando sem cultura. E aí, como a gente é do povo também, que a gente não é de fé, a gente é do povo, isso está num toque de celular, tá? Isso está numa propaganda, no rádio, quando a gente escuta aquela zoada no rádio, propaganda. Está em tudo, irmão. Por quê? Estamos sem cultura, as pessoas não estão criando mais. Não estão se esforçando para criar uma coisa bela, que traga prazer e sensação agradável. E a gente, porque eu trago isso para a nossa matéria, para a nossa liturgia do culto. Porque eu trabalhei, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui para trazer uma experiência rápida aqui. Eu, quando assumi o Ministério de Homens aqui na igreja, do Centenário, eu falei com o pastor Bispo Francisco José, eu disse, pastor, eu tenho 3 projetos que eu queria aplicar com um Ministério de Homens, mas eu queria, claro, pedir sua autorização, pedir que o senhor... Ele, sim, pode falar, com certeza. Eu disse, pastor, a primeira coisa eu queria mudar a nomenclatura. Tirar departamento de senhores e colocar Ministério de Homens.
Tá certo. Eu disse, por quê, pastor? Porque nós não alcançamos os homens recém-casados. O caba se casou agora, tem 22 anos, mas ele não quer ir para o grupo dos senhores. Então, eu fui um dos primeiros aqui na Paraíba, eu não sei aí em Fortaleza, que eu trouxe essa preocupação, essa visão para o pastor Francisco, para a gente implementar já aqui. Pastor, então, eu queria mudar o nome para Ministério de Homens, não Departamento de Senhores. Ele, ótimo, gostei. E aí, nós fizemos isso. Por quê? Porque um jovem casado, o caba estava no meio da juventude, irmão. Acaba casado já no meio da juventude, a esposa dele, que é nova também, mas ficava com um ciúme, meio assim, diferente, porque ele estava no meio de jovens. Mas o cara é jovem. Então, casou o Ministério de Homens. O Ministério de Homens cresceu assim, ó. Segunda coisa que eu pedi ao bispo Francisco para implementar, isso já há alguns anos atrás, tá, irmãos? Segunda coisa, eu quero colocar um ministério de música com os homens. Amém. E aí eu fiz uma reunião no domingo, convidei todos os homens para segunda-feira. Irmão, segunda-feira estava assim de homem dentro da igreja. Lá no Centenário, no bairro Campina Grande. Eu estou abrindo esse parênteses, tá, irmãos, para contar o porquê eu falo isso. Porque isso aqui já bate no meu coração há muitos anos. Isso aqui é fruto de muita coisa que eu já passei e tenho conhecimento, porque eu sou da área da música. E aí, quando eu juntei aqueles homens, eu disse, irmãos, nós temos uma proposta, e fale para os irmãos, e eu estou assumindo o Ministério de Homens agora, não será mais Departamento de Senhores, será Ministério de Homens, e nós vamos implementar o nosso Ministério de Louvor, a nossa parte musical. E aí os irmãos correram, cada um por um recurré, porque na igreja tem muito, sabe? Tamborim, tambor, surdo, pandeirota, tem milhões 5, reco-reco, tcheco-leco, meco-meco, mesmo de instrumento de percussão, irmão. Aí, mesmo de homem, com os instrumentos de percussão, e um com violão. Aí eu disse, não, irmão. Tudo que tinha eco estava no meio, né? Era. Aí eu disse, não, irmãos. Irmãos, eu estou contando aqui como experiência, tá? Eu disse, não, irmãos. Não, o nosso louvor não vai partir dessa bandinha, não. Sabe por quê? Aí fui falar exatamente o que estamos falando aqui. Eu disse, porque a música tem 3 elementos. E aqui a gente juntou só um elemento. Imagine você vindo um dia de trabalho, cansado, tomar banho e dizer, mulher, eu vou para a igreja ensaiar. Aí tu chega aqui na igreja para ensaiar, tira a pandeirola dentro do case, abre a pandeirola. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão. Eu digo, irmãos, isso não é... Desenterrou esse louvor aí, viu, professor? Oi? Desenterrou esse louvor aí, viu? É bonito? Desenterrou, mas aqui que nós todos juntos. Pois é, rapaz. Então, o que aconteceu, irmãos? Eu disse, não, irmãos, nós vamos cantar, todos nós vamos cantar em 4 vozes. Primeiro tenor, segundo tenor, barítono e baixo. Ah, mas eu não sei cantar, não, assim não. Mas a gente vai aprender. Contratei um professor, pagávamos uma quantia a ele, semanalmente que ele vinha nos dar aula, porque eu não sabia dominar o teclado, aquela coisa toda, as divisão de música, de nota. E aí, irmãos, nós montamos o Canto Celeste. Nós chegamos até a gravar um CD. Gravamos um CD com um coral de 20 homens, com 4 vozes, a coisa mais linda do mundo. Porque eu tive que explicar o princípio da música. E não dispensar os 3 elementos da música. Isso eu fiz com uma bandinha no tempo que eu era dirigente também de jovens, quando eu liderava os jovens, uma bandinha Geração Eleita. Disse, irmãos, nós precisamos não só instrumentos de percussão na igreja. Precisamos de instrumentos melódicos, violão. Bota 10 violão, 5 violão, aí o cabo do violão adoecia, só ficava tambor. Não pode, irmão. Então isso faz parte da liturgia, está lá no serviço. Então é para que a gente tenha essa compreensão, irmãos, que precisamos entender. A rainha está aí, ó, a rainha das artes é a música. Nós precisamos dominá-la, saber, conhecer, ou pelo menos ter ajuda de quem sabe. E foi assim que eu fiz. Eu contratei um professor
Eu não sabia fazer divisão de voz ainda. Hoje ainda eu arranho um pouquinho, não faço, porque tem que ter muita nota, tem teclado aqui fazendo divisão de voz, reconhecer a voz. Fulano, você é baixo. E aí, irmão, quando o coral cantava, só precisava de um tecladozinho no fundo. Coral, a coisa mais linda do mundo. A igreja ficava assim, ó. Para ouvir o coral de homens, um quarteto de homens com 20, 18 homens, dependendo do dia, né? Que vocês sabem que nem todos às vezes participavam. Frequentemente, né? Tinha culto, tinha 12, 15. Tinha culto que tinha 20, estava todo mundo lá, porque às vezes a gente sabe como é. E é isso, irmãos. E eu trazia isso para a nossa prática. E eu falo isso hoje, dentro desse contexto aqui que estamos, no seminário da nossa igreja, da nossa inovação, para levarmos para a nossa prática. Se porventura a gente faz de uma forma que não agrega, não agrega a questão artística de uma forma mais positiva, precisamos aprender, rever, consertar, fazer acontecer, procurar ajuda, né? Procurar qualificação, se qualificar mais. Poxa, olha só, eu dirijo um grupo de senhoras. Irmão, é a coisa mais linda do mundo, porque senhora junta 30 mulheres para cantar a coisa mais linda do mundo. Já pensou essas mulheres com divisão de voz, irmão? Aquele coral levantando homem, voz, mulher, tan, tan, tan. Irmão, coisa linda. Então, basta termos esse conhecimento para aplicarmos, isso faz parte da liturgia. Um coral com vozes bem divididas, está lá. Estamos tratando desse assunto. Estamos aprendendo. E precisamos colocar em prática. Tá? Mesmo hoje no grupo de louvor, nós estamos aqui em João Pessoa, nós temos eu, minha esposa, uma irmã a Sol, que é casada com o Rafael, que o Rafael toca também, 4 pessoas que ele toca, canta, e a gente tenta fazer aquela divisão de voz, sabe? 4 pessoas. Quando eu subo na primeira, minha esposa vem para a segunda. Rafael faz a base, a nota, a voz base, e a gente consegue fazer, irmãos, um padrão harmônico, na medida do possível, quando a gente ensaia. Mas para você ver a importância. Então, a gente precisa estar ciente disso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós percebemos hoje, aí eu falava isso com a diretora lá do seminário, e dizia, eu disse, aí, o que é que acontece? A gente vê os professores de seminário e outros mais, né, outros teólogos, criticando a parte musical da igreja. Mas ninguém parou para instruir a parte musical da igreja. Quem foi o bacharel? Quem foi o bacharel em música que a igreja tem para instruir? Quem é o bacharel em música? Quem é o bacharel em música, referência hoje no Brasil, que tem uma palavra de autoridade para dizer aos novos compositores como deve fazer? Aí ninguém faz isso. Mas estão prontos para criticar a parte musical. Rapaz, diz aquele louvor. A pessoa está fazendo lá dentro das possibilidades e força dela. Então, assim, e aí eu disse, aí por isso que eu disse, falta a compreensão do todo. Que a igreja, o evangelista Filipe sabe isso aí, algum pastor que está aí, tem mais algum irmão, a igreja ela envolve esses aspectos, irmão, aspecto administrativo. O evangelista Filipe sabe, conta para pagar, a igreja tem conta, tem luz, irmão, tem muita coisa para pagar, tem cadeira, tem um cabo que queimou, tem um negócio, tem um microfone que não vai, tem um que fica chiando direto, tem outra caixa, tem um negócio lá na frente, a porta que quebrou. Todo dia tem um negócio para fazer. Não sei, é Felipe. Ó, dos irmãos aí. Tem mais alguém? Não é pouco, não, viu? Se você parar para você não arruma dinheiro para consertar tudo, mas É verdade. Todo dia tem um negócio. Tem que fazer por etapa, né? Vai dar certo, depois começa e nunca mais termina. Pois é. É isso. Então, assim, a igreja tem esses aspectos. Tem um aspecto físico lá, administrativo, que você tem que cuidar, mas tem essa parte do todo também. É você olhar e perceber, pronto, é isso aqui, a parte estrutural, escultural, que falamos agora, essa parte escultural, ela vale muito. Quantas pessoas temos na recepção? As pessoas da recepção, elas estão na dispensação, ou elas estão só na recepção, depois, tchau. A dispensação, ela é tão importante quanto a recepção. Isso dentro do padrão litúrgico, dentro do... Oh, meu querido, Deus te abençoe.
Que essa semana seja abençoada. Em nome de Jesus, tudo que a gente ouviu aqui, se nos edificamos, que você siga em frente, seja essa tocha, seja essa brasa, e estaremos aqui na próxima quarta-feira juntos, louvando ao Senhor, buscando mais a Ele. Seja forte, porque você vai entrar agora no campo missionário. Amém. Deus te abençoe, minha irmã. Lembra que o pastor sempre corria para a porta, não sei no contexto de você, mas geralmente o pastor corria, irmão, espere, eu vou dar a benção ao pastor, quem eu vou correr para ir para dispensar. É importante, irmão, sabe por quê? Porque tem irmão, tem crente que às vezes não recebe no louvor, não recebe na palavra, mas recebe na última palavra lá fora. Vai com Deus, vai que a tua fé te salvou, né? Que Deus, o Deus de Israel, faça a tua petição. Vai em paz. Olha só, no final, vai em paz. E a pessoa, mas rapaz, olha que coisa. Então fui tocado. Então nós precisamos, irmãos, trazer a parte harmônica. E a parte harmônica da forma lúdica agora, tá? É a entrada e a saída. Lembra? A entrada, daquilo que significa a nave da igreja, daquilo que significa o altar da igreja, a fonte de água que jorra de lá. Os elementos que estão ali, que são sagrados, tá, irmãos? Por incrível que pareça, a gente pode dizer assim, não, quem está acostumado na igreja, ali é um púlpito, ali é um pedestal. Aqueles instrumentos ali, irmãos, para a nave da igreja, para a parte litúrgica, para aqueles instrumentos, aquilo ali que está ali em cima é sagrado. O púlpito é sagrado, o copo de água que você coloca lá é sagrado. Vocês sabiam disso, irmãos? Então, a partir dali, daquele momento litúrgico, é como se você transcendesse. E isso tem que estar em plena harmonia. Por isso que eu trago esse tem que estar em harmonia do começo ao fim. A mensagem tem que levar, tem que dizer que Deus criou, mas também tem que Deus que conduz a história e que Deus tem um fim da história. Essa é a impressão, essa é a experiência que devemos passar. Essa é a experiência que devemos ter. Eu não posso sair da igreja, da casa do Senhor, com dúvida se Deus falou comigo ou não. Eu preciso sair dizendo assim, Deus falou comigo, foi para me corrigir. Deus falou comigo, foi para me animar. Deus falou comigo, foi para me perseverar. Para me ser firme. Para me ser constante. Foi desde a entrada, quando a irmã me recebeu, ou irmão, até a hora da saída, até a bênção apostólica. Até na última bênção, Deus falou comigo. Então, foi uma liturgia, assim eu posso dizer, uma liturgia perfeita. Não do aspecto, aí teve isso, aquilo, outro, luz, não. Mas foi um trabalho perfeito, um trabalho que tocou. E isso está ao nosso encargo fazer. A nossa responsabilidade de fazermos e entregarmos o melhor para Deus e para os nossos irmãos. É assim que tem que ser, tá, irmãos? Os irmãos entenderam? Irmãos, eu estou falando sem parar. Algum irmão tem alguma experiência ou queria compartilhar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, irmãos? Estamos falando aqui e às vezes eu não parei essa aula. Para mim tá tranquilo, professor. Estou gostando de ouvir, tá muito bem explicado. A irmã Helena? Amém. Sim. A irmã Helena tem alguma dúvida, irmã Helena? Não, senhor. Tá muito bom. A explicação tá muito legível, tá ótima. Amém, irmã Helena. O Henrique? Não, professor, tá tirando o fone aqui, que o áudio do fone é meio ruim. É mais uma... Estava vendo as suas observações sobre essa questão de ideias, né? De colocar as ideias aí do louvor, do pessoal do louvor. A gente sabe que a gente tem essa dificuldade, que nem todo mundo se aplica a isso. Realmente, muita gente critica quando a gente... No âmbito do louvor, né? Muita gente critica a área do louvor, às vezes, os músicos são um pouco criticados dentro da igreja, ainda hoje são. A gente que exerce esse ministério de louvor dentro da igreja sabe o quanto é difícil. Mas eu achei bem interessante a sua ideia daquela questão, não exatamente de um coral,
que é o caso de vocês, deu certo. Mas, assim, de treinar as pessoas a entender que aquilo que elas vão exercer de louvor na igreja precisa ser feito com excelência. É lógico que vai ter irmãos que vão receber uma oportunidade e vão louvar, não tão bem, mas vão louvar de coração para Deus. Mas aqueles que se prontificarem a fazer bem, né, a fazer o louvor, que façam o melhor possível. Né? Então, assim, essa sua ideia realmente de não ter só a instrumentação, só os instrumentos da igreja. Acho que a maioria das igrejas nossas não tem tanta percussão. Vai ter ali, né, lá, bateria, enfim. Mas é interessante entender que esse ministério de louvor, ele realmente ele é vamos dizer assim, esse primeiro elo no culto. Nós geralmente temos o louvor inicial, né? Os louvores, tem a oração, lógico. Depois esses louvores iniciais, que é esse primeiro contato daquele culto, naquele dia. Então, eu acho que é bem importante isso. Eu tenho tentado melhorar essa minha dinâmica para exercer melhor essa adoração para Deus, primeiramente, e também deixar com que a igreja se sinta bem onde ela está, louvando junto com o Ministério de Louvor, porque realmente essa adoração é para Deus, tem que ser em conjunto. Eu achei bem interessante essa ideia dos varões. Eu vou até passar para o meu diretor aqui para a gente ver se os homens gostam da ideia. Amém, Mônica, é isso mesmo. Trazer essas experiências, irmãos. Eu tenho um treinamento, eu dei um treinamento, eu fui o primeiro líder de ministério aqui dos homens. O irmão Wellington, não sei se você já conhece, o Wellington estava comigo quando a gente inaugurou o Departamento Estadual de Homens. E a minha primeira preocupação, quando a gente vai numa ceia distrital, por exemplo, que é dada a oportunidade aos homens para louvar, o conjunto A, B, C, D, vai ali louvar, todo mundo quer uma oportunidade para louvar, mas você vê que o negócio está faltando os elementos. Entendeu? É como se você fosse, sei lá, ver alguma coisa que faltasse o elemento e você soubesse o que é. E aí eu, como diretor dos homens aqui da Paraíba, né, que foi o primeiro, eu falei com os irmãos, eu disse, olha, eu quero fazer um treinamento nos distritos, nos 2 distritos. O metropolitano, que é João Pessoa, Guarabira, Araçagi, as áreas daqui da região metropolitana de João Pessoa, e as de lá do 2º distrito, né, que é Campina Grande, do interior para lá, do sertão, né, dali de Campina Grande para lá, da Paraíba aqui, no caso, né. Então, eu fui fazer o primeiro treinamento, irmãos, e falar exatamente dessa importância desses elementos que são necessários no culto, na música. E aí a gente precisa estudar mais um pouquinho para entender, senão a gente está fazendo o quê no louvor? Está saindo um dia de trabalho pesado, pegando a pandeirola, batendo a pandeirola, dizendo que está ensaiando, irmão. Tá não. Quando a gente vai olhar no mundo aí, os cabas estão se quebrando, ensaiando todo dia. Eu estou dizendo isso porque eu fui cantor de banda de mundo e todos os santos dias eu ensaiava. De 7 da noite, 7h30 da noite até 10 horas da noite. Todo dia ensaiava, bloco e bloco. Eram 100 e poucas músicas, bloco e mais bloco, bloco e mais bloco. Para pegar aquilo ali. Oi. Para quem já tocou em banda secular, tem shows que eu toquei assim, né? Uma banda não é famosa, eu toquei banda de rock, mas banda simples, mas para a turma que a gente tocava, né? A gente fazia alguns shows no mês. A gente ensaiava pelo menos uma vez por semana, 15, 20 músicas, e eram as mesmas músicas que a gente ensaiava, a gente ia tocar no show no fim de semana, mas ensaiava. E às vezes tem Ministério de Louvor dentro da igreja que bota o boneco para vir ensaiar, chega atrasado, quer mudar a música, aí louvar 4, 5 louvores no culto e ainda, sabe, gera uma dificuldade. Isso é o que a gente... Eu sei que não são todos, mas existem, infelizmente, algumas pessoas que botam essa dificuldade. E lá no mundo secular não era assim. O cara ensaiava 20 músicas, ensaiava toda semana a mesma coisa, para tocar no fim de semana a mesma coisa, e ainda era... não achavam ruim. E às vezes na igreja, parte às vezes da próprio músico, algumas vezes, essa dificuldade, né? Mas a gente tem melhorado, graças a Deus tem melhorado muito isso aí. Eu já peguei uma situação do baterista da igreja sempre chegar atrasado nos ensaios, né? Ele chegava, todo ensaio chegava atrasado, chegava meia hora antes. Aí, eu pensei que era só alguém. Aí eu bem paciente com ele e tal, cara, todo ensaio tu chega atrasado, mas ajude a gente, o pessoal chega aqui, fica todo mundo te esperando. Aí ele, não, beleza, vou melhorar. Aí beleza. Sei que passou 3 ensaios, ele continuou chegando atrasado.
Aí nesse dia aí eu me estressei com ele, né? Eu disse, mas o que a gente pode fazer, mano, para tu chegar no horário? Aí ele cancela o ensaio. É um caba desse, é um miserável, viu, mano? Rapaz, eu olhei para ele assim, é mesmo, mano. E ele não foi a primeira pessoa que eu ouvi dizer isso, não. De tipo assim, né? Se pudesse nem ensaiar, a gente não ensaiava. E olha que os caras nem profissional não são. Mas a gente enfrenta uma geração meio difícil em relação a isso aí. Eu lembro que antigamente, se chegasse um cara para tocar bateria na igreja e eu não fosse tocar naquele culto ali, eu ficava triste a ponto de chorar mesmo, porque eu amava tocar e não queria deixar ninguém tocar de jeito nenhum. Dia de hoje, se tiver 10 bateristas na igreja, os cabachos é bom, que vai tocar só uma vez no mês. É, é verdade. Alan Davi, o David, né? Alan David, tinha levantado a mão, David? Pronto, era só. Tá dando pra me ouvir direito aí? Tá, meu irmão. Você com um microfone desse, invocado, Eu, tô ouvindo aqui tranquilo, irmão. Dá para gravar um CD. eh, eu tô doente da garganta, aí tô naquele jeito, assim, eu falo, mas eu mal me escuto, sabe? Mas, sim, o senhor tinha, depois que terminou de explicar, né, o assunto aí, perguntou se tinha algum comentário, se alguém já teve alguma experiência, assim, e é só para comentar mesmo uma experiência que eu tive de visitar uma igreja. Eu visitei ela uma vez, em 2017, e foi, acho que a única igreja assim, que eu visitei, e nem é do nosso ministério, é outro ministério. E ela ficou marcada na minha mente porque colocava em prática tudo isso que o senhor está explicando. Desde o primeiro dia de aula até agora, colocava tudo isso em prática. E eu tive a oportunidade de visitar essa mesma igreja agora em dezembro do ano passado. E eles estão, na primeira vez que eu fui, era tipo debaixo do Alpendre, era um negócio bem pequeno, mas era feito com muita excelência, sabe? E agora, quando eu fui em 2023, final de 2023, eles estão lá na Beira-Mar, que é um bairro um bairro nobre, né? E com um templo assim bem grande, e eles continuam mantendo a mesma excelência do momento que você entra ali não entra logo na igreja, né? Tem aquele espaço que o senhor falou, espaço de convivência e tal, e depois tem a igreja. E realmente, tudo isso eu só me sentia encantado, né, quando eu estava lá, mas estudando agora, eu percebo que esse encantamento, tudo isso, vem porque eles aplicam muito bem toda essa liturgia. Desde a recepção, na hora do culto, tudo é muito ensaiado, tudo tem o seu tempo, os louvores, está tudo conectado com a palavra, é tudo muito bíblico também. É um exemplo, assim, essa igreja que eu fui, e realmente faz muito sentido, como quando a gente coloca em prática tudo isso, né? Claro que não é fácil colocar em prática quando nem todos têm esse conhecimento. Acho que deve ser bem complicado na realidade. Mas quando uma igreja consegue colocar em prática esses conceitos, esses ensinamentos, entende tudo isso, acho que só quem teve uma experiência vai conseguir realmente dizer, né? Que faz uma diferença enorme mesmo, enorme. Você vai e não é só um culto ali, é uma experiência do começo ao fim. E é louvor a Deus, né? Do começo ao fim, não só a pregação ali em si. Mas cada ambiente, cada parte do Senhor, como o senhor falou, às vezes um tapete ali é uma coisa simples que o pessoal pode até pensar que a gente é doido se for comentar isso com alguém. Acho que um tapete vai fazer diferença no culto? Faz. Tudo isso faz. O jeito que a pessoa tá na recepção, que fala com você, se é com um sorriso ou se não é com um sorriso, se pega na sua mão ou não, tudo isso importa e influencia sim no culto. E era mais isso mesmo, para comentar a experiência, que eu já tive a experiência de ir. Não estou dizendo que na minha igreja é ruim, né? Mas eu já fui na igreja que cumpre praticamente tudo que o senhor está falando. E é uma coisa fora do normal mesmo. É isso, Davi. Nós temos que ter essa sensibilidade, né? E saber, ó, é isso aqui é bom, maravilhoso. E como eu amo a minha igreja, eu quero trazer isso para a minha igreja. Né? Eu não quero, essa igreja tá top, ok, você percebeu lá, né? Mas eu quero trazer isso aqui para o meu povo, para onde eu congrego, onde eu vivo, onde eu quero meus irmãos aqui. Eu quero, então, vou trabalhar em prol disso.
né? Que eu acho que esse é o seu desejo no coração, né? Mas assim, é importante, irmãos, termos essa compreensão, né? De fazer. E aí você falou assim, até a hora da pregação, o louvor encaixou com a pregação, né? Você viu ali que o louvor lá encaixou com a pregação igualzinho, mas isso tudo, irmãos, está preparado em uma liturgia, você sabia? Fazia, eu conheço aqui alguns músicos de igreja, e a palavra que o ministro ia pregar, ele passava para o ministro de louvor, para quem estava ali fazendo, e aí ele dizia, fulano vai pregar sobre isso aqui. E ali fazia a música, era em torno daquilo ali que ia acontecer em ordem progressiva. É interessante que eu achava que era uma questão progressiva. Que primeiro o jarro foi feito, depois o jarro se quebrou, depois se fez de novo. Então vai pregar sobre jarro. Então a gente pode trazer isso na música. Entendeu? Isso era uma compreensão que o líder lá tinha e eu achava muito interessante. Aí você viu o cara cantava lá, o oleiro fez o jarro, a outra música, o jarro se quebrou, foi caído, foi massacrado. E na outra música, ele fazia tudo novo, ele faz tudo novo. Então, ele trouxe essa questão. Lembrando que a pregação, olha só, a pregação do evangelho, ela acontece com aqueles 7 aspectos que vimos lá no começo. A pregação, fica com isso na cabeça, não esqueçam isso. Eu vou dar a oportunidade agora, quem pediu foi a irmã, teve alguém que pediu. Mas olha só, não se esqueçam disso. A pregação, ela acontece com aqueles 7 elementos que citamos no início. A pregação acontece com aqueles 7 elementos que citamos no início. O sermão é o que é posto, isso, tá aqui, ó. A pregação acontece com isso aqui, irmãos. Gravem isso aqui, ó, gravem isso para o dia a dia. A pregação acontece com isso aqui. O sermão é uma parte da pregação que está ligada à literatura, à arte da literatura, à oratória, à explicação. Lembra? A leitura, explicação e aplicação. Está lá o sermão. É um elemento que está lá dentro da literatura. Mas a pregação do evangelho, ela acontece dessas 7 formas que classificamos aí até mais. Eu trouxe as 7 porque são as mais expressadas, vamos dizer assim, pelos artistas. Tá, irmãos? Então, tá tudo aí. Então, nós não podemos deixar isso à parte. A pregação acontece lá da porta até lá no altar. E por aí vai. Tá ok, irmãos? Então, assim, tem mais alguém, Felipe, que pediu a oportunidade aí? Eu não sei, ela levantou a mão aí, é porque sumiu aqui da minha tela. Ela quer compartilhar alguma coisa? É a irmã Helena, hein? É com H o nome dela. Perdão. Foi eu não, pastor. Raifa, né? Raifa? Pois não, irmã, pode falar. É isso mesmo, irmã? É Raifa, mas foi sem querer, perdão. Pode falar. Você quer falar, Raifa? Boa noite. Ah, tá. Amém, tá certo. Tá ok, Foi irmãos. sem Então, querer, tá certo, irmão. Não se preocupe, não. perdão. A experiência da estética está entre as necessidades básicas do ser humano. A estética no corpo, a estética na alma e a estética no espírito. A experiência da estética está entre as necessidades básicas do ser humano. Está lá o meu irmão Alan David. Foi visitar e ele teve uma experiência que faz parte de sua necessidade básica. Como nós também, irmãos. Então, a do corpo, aquilo que a gente... Isso está entre a filosofia. Desde a antiguidade, os primeiros filósofos, eles falavam disso. Eles sabiam, isso está hoje nos nossos dias, na contemporaneidade. Tudo que for bonito, olha que coisa linda,
capa bonita, rapaz. Encanta os meus olhos, a minha experiência. Se eu mostrar isso a uma criança, essa parte colorida, e depois mostrasse aquele comum, né, ele ia dizer, não, essa é que é mais bonito. Porque ele tem essa necessidade de ter a experiência da estética, da coisa bonita. Então, isso está ligado conosco, né? Na parte corporal, e aí entra o mundo da moda, né? Do estilo, né? Na estética da alma, que é aquilo que estamos falando aqui, como o Alan David falou, e você contemplar, e a estética do espírito, que é isso que você vê como Deus. Irmãos, quando aqui em João Pessoa, esses dias estava chovendo, não sei se aí estava chovendo, e aí parou ali uma nuvem em cima do mar, sabe? Uma nuvem, aquela nuvenzona negra, bonita, sabe? E era cada trovão, relâmpago. Você pode botar aí no Instagram, você vai ver aí, ou no YouTube, sei lá, você vê na internet, aqueles relâmpagos, e aí vinha aquele barulho. Oh. E eu me lembrava de um texto que a minha mãe citava quando eu era bem pequenininho, que eu ficava com medo do trovão, né? Do barulho do trovão, ela me citava, ela dizia, olha, meu filho, nunca tenha medo do trovão, porque o trovão é a voz de Deus. A voz de Deus. E aí, hoje, quando eu escuto trovão, aquilo ali, aquele belo, aquilo ali entra aqui, ó. Que coisa linda, Deus falando. Eu acho lindo, irmãos. Isso preenche até a minha alma. Eu louvo a Deus na hora de um trovão. Eu entendo que Deus está sendo glorificado nesse barulho. Eu vou passar um vídeo para os irmãos, no final da aula, tá? Para os irmãos assistirem. Não é história de carochinha, tá? É um vídeo científico, onde os cientistas eles vão escutar a melodia dos astros, das estrelas, as canções e as cores que elas emitem. Então, as estrelas têm sons, irmãos. Aí, cara, o apresentador, ele diz assim, ele está cantando aquele hino. É outra coisa, né? Ele vai ter uma impressão que está cantando, mas não é. Mas o som que os astros emitem, eles estão captando isso agora. Né? Então, assim, que coisa linda, bela. As cores estão lá no espaço. As estrelas são coloridas. Tem um novo satélite que antigamente era hoje é o James Webb, né? James Webb. Mas antes era o primeiro, era nos anos 2000, como é o nome do outro telescópio gigante? São 2 telescópios que a NASA desenvolveu e o último agora é o James Webb, que ele alcança... O telescópio Hubble. O Hubble, o primeiro. Agora tem um James Webb, que é o que alcança mais, que até os sons ele tira lá das galáxias, né? Digamos assim. Descobriu não sei quantos buracos negros, não sei quantos sol, outras galáxias. E aí ele está tirando as cores. Aí em Fortaleza tem um centro de observação lunar, né? De observação do espaço. Aqui tem, no Espaço Cultural. E, meu irmão, você entra lá, tá tudo escuro assim, e ele começa a mostrar as cores das estrelas, e é uma empresa alemã que começa a explicar, né, aquela questão lá, os cientistas das cores e dos sons. Coisa linda, deve ter aí em Fortaleza, tem também. Eu sei que aqui em João Pessoa tem, se puder fazer essa experiência para você louvar a Deus e saber que Deus faz, Deus é o arquiteto do universo mesmo, aquele que bota cores e estruturas, desde o princípio Deus faz isso, né? Então nós precisamos, é uma necessidade básica, termos a estética, né, na nossa alma, no nosso corpo e no nosso espírito, né, contemplando a beleza de Deus. A irmã Nilda Leite, pode falar, irmã Nilda? Perdão. Boa noite, pastor. Amém. Assim, eu estou falando aí acerca do trovão, né? Eu lembrei da experiência de infância, porque geralmente a minha mãe, quando estava chovendo, geralmente ela armava as redes da gente, né? Eram 6 filhos, e ela começava a ler um pouco da Bíblia pra gente, e quando emitia-se o som do trovão, né?
E aí ela dava aquele sinal para a gente de reverência, né? E aí o senhor falou aí acerca de ter aquele som assim do trovão, Deus falando, era essa impressão que a gente tinha enquanto ela estava lendo a Bíblia para a gente, né? Era como se fosse Deus bradando ali, né? E até hoje eu tenho essa memória, né? De quando vem um trovão, eu lembro desse tempo. Ficou na estética da alma, né, irmã? Ficou guardado. Não ficou guardado o som? Ficou. Sempre Não vem fi- a memória, essa Não ficou expressão. guardado o som, irmã? Na memória Ficou, também? sim. Aham. Olha só, irmãos, isso é uma experiência. Né? Isso é uma experiência, irmãos. Ficou guardado o som. E hoje a gente sabe quem é que emite o som, sabe quem é que está louvando. Isso é interessante, irmãos, para a gente compreender que essas coisas glorificam a Deus também, né? Amém, queridos?